Governador, essa não é a primeira enchente do seu governo. Eu vou pegar só a história recente. A gente contou essa história em setembro. Antes, até em junho, em Cará, já tinha acontecido algo muito ligado a clima e chuva e ciclone. Sim, ciclone. Setembro, novembro, maio. Janeiro tivemos ainda um forte temporal aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. A minha grande questão para o senhor é como é que a gente não conseguiu de lá para cá evoluir? Eu tenho um documento que eu imagino que o senhor deve ter tido acesso, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que aliás está fazendo um trabalho extraordinário aqui, com números, com dados, e lá em setembro eles já trouxeram ações urgentes e prioritárias para implementação imediata, ações permanentes com início em até 6 meses, ações para 3 meses. Uma delas fala em fortalecimento dos sistemas de monitoramento, previsão, alerta existentes com maior quantidade de dados de precipitação. A minha pergunta é, de lá para cá, não tinha como a gente ter feito alguma coisa? E eu só queria acrescentar uma outra pergunta assim, que está me incomodando honestamente, que é, o senhor disse para um dos maiores jornais do país que estudos alertaram, mas o Rio Grande do Sul tem outras agendas. Essa frase, para quem está aqui, toca de uma maneira muito difícil, né? Porque que outras agendas são mais importantes? Eu gostaria que o senhor pudesse, sem dúvida, nos explicar o que o senhor Agradeço, inclusive, essa pergunta, Kelly, porque dá a oportunidade de esclarecer, né? Em função, em virtude, inclusive, da gente ter no mundo das redes sociais. Eu digo que fake news não é só mentir deliberadamente. Faz parte das fake news também e da desinformação as manchetes e os recortes que se fazem para as redes sociais para se conseguir cliques, curtidas, compartilhamentos que mobilizam nas redes. Talvez a culpa de não ter me expressado bem, mas que fique claro, nós temos uma série de pautas com as quais o governo tem que lidar. A do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, uma importantíssima, sobre a qual o governo também atua, e vou te elencar as ações que nós temos empreendido nesse mandato nosso e no governo passado, de setembro para cá e antes mesmo disso, mas é importante lembrar o contexto em que o governo do Rio Grande do Sul opera. O que se reclama de investimentos para a defesa civil, o que se reclama de reforçar estruturas, está lá no documento do IPH, por exemplo, reforçar a estrutura, pessoal e tudo mais. Lembrem todos que o Rio Grande do Sul era, até 3 anos atrás, um estado que atrasava salários dos servidores. Estes heróis que nós vemos, da defesa civil, os bombeiros, os policiais, todos que entram em campo para salvar as pessoas, há 3 anos estavam recebendo seus salários atrasados. O 13º era pago no ano seguinte, parcelado. 3 anos já era seu governo, certo? Sim, ainda no meio do seu governo isso ainda perdurou. Porque no início do nosso governo já tinha 2 ou 3 anos de atraso e a gente levou ainda mais 2 anos para conseguir colocar os salários em dia. O Estado não tinha qualquer capacidade de investimento, ele não conseguia repor o efetivo que se aposentava. E graças a todas as agendas, como eu chamei, que são as pautas, as ações que o governo empreendeu, hoje a gente tem um efetivo de bombeiros maior do que o que tínhamos antes, porque conseguimos repor, que salvou vidas. A gente conseguiu comprar um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, que não tinha até então helicóptero, que salvou vidas agora, nesse momento, e que está levando alimentos, que está transportando pacientes que o Estado não tinha. A gente conseguiu comprar novas embarcações, compramos os jet skis, que disseram tanto que não estavam em campo e que estavam lá sendo utilizados para resgatar pessoas, animais, entre outros, que foram a campo porque nós compramos e investimos. Então, as tantas pautas que este governo teve que se debruçar, deram uma condição melhor de resposta e, inclusive, para, entre outras ações, olhando com muita atenção esse documento do IPH, tomar uma série de providências, entre elas a de contratação de um novo serviço de radar meteorológico, está aí no documento do IPH, tem que ter mais dados melhores, com mais precisão para os alertas, e se identificou que tem tem uma zona do Estado em que o Estado não tem dados mais precisos porque falta um radar com precisão para ter a apuração dos dados meteorológicos daquela região. Nós contratamos esse serviço, o radar ainda não chegou. Eu vi 1 semana e meia atrás, estava sendo
fechado, empacotado na República Tcheca, da onde ele vem para ser instalado em Montenegro ou em São Jerônimo, numa dessas cidades, onde vai ser instalado para poder fazer a cobertura da região metropolitana e da região dos vales, incluindo o Vale do Taquari. Aquisição nossa desse serviço. Entre outros pontos que o IPH traz ali, está, que também determinei para a nossa equipe que perseguisse essa meta, é de termos os modelos hidrodinâmicos do comportamento dos rios. Só que a contratação não é simples, porque não é simplesmente algo que você vai na prateleira e contrata esse serviço. Tem que estabelecer os dados topográficos, as localidades que serão estudadas, os estudos sobre condições, quais serão os modelos de dados de atmosféricos, os modelos computacionais que serão utilizados, porque existem modelos matemáticos e computacionais que são utilizados para aferição sobre o comportamento dos modelos hidrodinâmicos dos rios, enfim, que os especialistas apresentam ali. Esse termo de referência está sendo construído, existe um processo para a contratação desse novo serviço para ser um novo modelo da sala de situação do Estado. Só que isso leva tempo, isso não é, vai ali na esquina, contrata, né, e bota isso em operação. Mas o governo está tomando providências nessa direção.